Bom dia a todos, uma satisfação ter vocês aqui. E nesse que é o primeiro evento presencial de um projeto que teve início durante a pandemia, chamado Pensando Direito à Economia. Ainda no auge da pandemia, 2020, o professor Vladimir e o professor Alan receberam uma missão dada pelo diretor, professor Parisi, e eu e o professor Armando Rovai recebemos uma missão dada pelo nosso diretor, professor Jean Paulo Ismânio. Qual era essa missão? Eu e Armando representando a Faculdade de Direito, professor Vladimir, professor Alan representando o CCSA e o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica para aproximar o direito da economia, para aproximar a Faculdade de Direito da Economia. Essa missão, confesso que foi muito fácil, porque eu já conhecia o professor Vladimir, o professor Alan e o professor Armando, um grande amigo, então foi fácil esse trabalho, não foi uma missão, foi um prazer. Desde então temos feito uma série de eventos, mas a maioria eventos webinar. E hoje, felizmente, temos a oportunidade de realizar esse evento presencial, e aqui também já faço agradecimento ao professor Luciano Tim, que trouxe a ideia desse evento, e unindo universidades, projetos. Então, estamos aqui para discutir um tema que nos parece um tanto quanto relevante, né? Com mais de 3.077 marcas franqueadas brasileiras e aproximadamente 185 mil unidades franqueadas e um faturamento bruto anual de quase 212 bilhões de reais. O Brasil é um país bastante favorável para o empreendedor, para esse mercado do franchising. Esses dados que eu trago aqui de um guia que o Comitê Jurídico da Câmara Italiana contribuiu com a Embaixada da Itália de investimentos no Brasil. Então, não são dados meus, são dados que foram levantados pelos pesquisadores lá do Comitê Jurídico. O Brasil, outro dado interessante, ele cedia a maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo, com mais de 400 marcas expostas. Um estudo da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, mostra ainda que cada unidade franqueada gera em média 9 empregos diretos, o que representa um total de aproximadamente 1.600.000 empregos decorrentes da franquia. Isso dados de 2022. Agora, para que esse ambiente de negócio se desenvolva, o direito é necessário. Então, em 94, nós tivemos a primeira lei de franquia, que entrou em vigor em 95, e mais recentemente foi promulgada uma lei em dezembro de 2019, que entrou em vigor em março de 2020. O ambiente jurídico é necessário, é importante, mas também precisamos do Poder Judiciário, porque é ele que vai decidir as demandas relacionadas, inclusive, ao mercado do franchise, das franquias. O Judiciário brasileiro já tem atuação consolidada nesse tema e reconhece como válidas cláusulas essenciais, por exemplo, para o bom desenvolvimento desse modelo de negócio, as que visam proteção de direitos de propriedade intelectual dos franqueadores, rescisão do contrato por falta de pagamento e aqueles que não competem e obrigações de confidencialidade. Tudo isso entra num cenário maior também, e aqui o professor Vladimir maior referência para tratar do tema, que diz respeito à liberdade econômica. Então, é a oportunidade do empreendedor investir e desenvolver a economia, gerando emprego, gerando riqueza. O Índice de Liberdade Econômica do Heritage Foundation, que é um índice do capitalismo e, portanto, da economia de mercado, ele é medido a partir de 12 componentes. Se o professor Vladimir me corrija se eu estiver errado. E um desses índices é o da eficácia judicial. O que se questiona quando avalia esse índice de eficácia judicial? Muito bem, os cidadãos podem recorrer ao sistema judicial para fazer valer efetivamente seus direitos? O país é totalmente desenvolvido e regido pela lei? Os cidadãos precisam se preocupar em fazer cumprir os seus direitos, porque o judiciário nem sempre é independente? Então, são questões avaliadas para medir
a liberdade econômica. Ora, tudo isso, e juntando o direito com a economia, isso está no título 1º, no artigo 1º da Constituição, quando diz que o Brasil, a República Federativa do Brasil, um Estado democrático de direito, tem como princípio a liberdade econômica. Portanto, o Brasil é uma economia de mercado, é uma economia capitalista. Isso conversa com o artigo 170, quando diz que a ordem econômica, o mercado fundado na livre iniciativa, no trabalho humano, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Se nós queremos uma existência digna, a justiça social da população, isso passa necessariamente pelo mercado. Um mercado que funcione, um mercado que tem emprego, promova crescimento, promova riqueza, e o direito é necessário para dar essa segurança jurídica. Então, quando nós temos um evento onde nós juntamos a economia, o empreendedor, o mercado e o direito, o judiciário, trazendo essa segurança jurídica, nós estamos trazendo essa comunhão de esforços para que o mercado se desenvolva, gere a riqueza, o Brasil cresça e nós tenhamos prosperidade econômica. Com essa breve introdução, passo a palavra ao professor Armando e, na sequência, ao professor Vladimir, e agradecendo a todos os participantes aqui presentes, o público e os nossos palestrantes. Bem, muito bom dia a todos. É uma satisfação cumprimentar aqui o presidente da mesa, o professor Vicente Bagnoli, o professor Vladimir, coordenador do Centro de Liberdade Econômica, aqui os senhores desembargadores, doutor César Champolini, doutor Maurício Pessoa, professor Luciano Tim, professor Getásio e todos os demais presentes aqui presentes. Quero dar muito bom dia e tratar representando o diretor da Faculdade de Direito, o professor Jean Paulo Ismânio, que não pôde comparecer em razão de um problema pessoal e pediu que eu fizesse as vezes da abertura desse procedimento inicial que nós temos no evento de hoje. Liberdade econômica é um tema primordial para que o Brasil se desenvolva, para que a gente tenha melhores condições de vida, para que os cidadãos sejam beneficiados como um todo. A Lei 13.874, de 2019, foi um marco, uma lei importantíssima que reforça, como bem disse o Vicente, todos os anseios que a própria Constituição Federal, no seu artigo 170, pretende em relação à livre iniciativa e à livre concorrência. A gente só pode ter uma economia de mercado efetivamente plena dentro de uma situação que beneficie a todos os cidadãos, com a possibilidade de que a atividade mercantil, a atividade negocial, possa se desenvolver sem suas amarras. Para isso é necessário que haja previsibilidade, que haja segurança jurídica, haja aplicação dos termos mais consoantes ao desenvolvimento da atividade negocial como um todo. Passo a palavra a seguir ao professor Vladimir, que mais adiante vai iniciar com o nosso ato confessional. O Mackenzie é uma instituição onde todos os nossos eventos têm sempre a presença de um ato confessional, o que nos torna, como eu sempre digo, uma instituição abençoada, porque com isso temos um dia, com certeza, muito melhor. Só queria registrar a presença e agradecer do Dr. Celso Aze. Eu fiz menção aqui ao Comitê Jurídico da Câmara Italiana, então, se a gente fala da Italcam, não podemos deixar de homenagear o professor Dr. Celso Aze, que aqui representa a Italcam. Bom dia. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos aqui nesse evento. Eu cumprimento, em nome do professor Vicente, a partir do professor Vicente e do professor Armando, a todos aqui neste evento de hoje. Eu queria só brevemente dizer da importância do que a gente está fazendo aqui por dois aspectos. Primeiro, é a questão interdisciplinar. Direito e economia são ciências que são irmãs e elas se afetam mutuamente. Mas, por conta
da evolução do conhecimento humano, a gente teve que fragmentar esse conhecimento e cada um ficar na sua ilha, né? Porque tem um conhecimento muito especializado, mas ao fazer isso a gente perdeu um outro lado, que é o lado do diálogo. Então, não dá para a gente tratar direito e economia como se fossem estanques. Então, o esforço da nossa iniciativa Pensando Direito e Economia, e desde que é o primeiro evento presencial, depois de anos de pandemia que a gente atuou via webinar, é justamente reforçar e estabelecer esse canal de diálogo entre a área de direito e a área de economia. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é que nós somos um país, como um todo, rico, mas ainda muito pobre. O Brasil é um país que ele está preso no chamado armadilha da renda média. E quando a gente fala de liberdade econômica, a gente está falando de inclusão produtiva. A gente está falando das pessoas conseguirem sair da condição de pobreza por meio do trabalho ou por meio do empreendedorismo. Então, quando a gente está preocupado com a questão da liberdade econômica, e para ter liberdade econômica é necessário o Estado de Direito, é necessário assegurar segurança jurídica, os direitos de propriedade, a gente está preocupado com a inclusão das pessoas via mercado. Então, quando a gente fala em liberdade econômica, a gente não está fazendo defesa de empresa. Quem faz defesa de empresa, e a professora Roberta vai abordar isso daqui a pouco, é quem trabalha no âmbito do capitalismo de compadrio. Quando a gente discute liberdade econômica, a gente discute concorrência, a gente discute oportunidades. E oportunidades para quê? Para a inclusão produtiva. Então, é muito importante dizer que isso só é possível ser feito por meio de uma interação muito forte entre as áreas de direito e de economia. Não dá para a gente pensar em liberdade econômica e inclusão produtiva se a gente não tiver um Estado de Direito assegurando isso. E, portanto, essa é a raiz da nossa iniciativa. Muito obrigado a todos e eu convido o reverendo Giudásio para fazer a nossa devocional. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a nossa mesa, cumprimentando o professor Vicente, que é o presidente desse evento, cumprimentando também o professor Vladimir, professor Armando, os nossos desembargadores aqui presentes, a cada um dos nossos alunos, professores, professor Alan, que está lá ao fundo, e dizer que é bom a gente fazer a reflexão depois de ter um brief desse da mesa. Interessante, há uma passagem na Escritura que Paulo escreve, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, falando a respeito dos cuidados que Timóteo deveria ter em relação à maneira como ele usava as finanças, como ele usava o dinheiro. E esse texto está registrado na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6. O texto é longo, mas eu quero me ater apenas a 2 versículos. Quando ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos, ele não está condenando a riqueza, tá ok? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E o verso 10 ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu gosto de dinheiro, acredito que você também. Então eu não vou falar contra o dinheiro, e seria um doido, né, se eu fosse nessa linha. Mas o que Paulo está aqui orientando o jovem Timóteo, já naquela época, não é o perigo do dinheiro, mas é o perigo do amor ao dinheiro. E esse apego ao dinheiro, tornando, portanto, um dinheiro como um ídolo na nossa vida, muitas vezes nos afogam em ruínas.
Paulo diz aqui que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não significa dizer que o amor ao dinheiro é a única raiz dos males, mas o amor ao dinheiro, é raiz de muitos males que nós enfrentamos na sociedade. Por exemplo, os furtos, roubos, assassinatos, corrupção, avareza. Se eu pedir para você parar e pensar um pouco sobre os problemas da nossa sociedade, provavelmente você vai buscar na raiz desse mal, provavelmente o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. A Bíblia não condena, e eu já disse aqui, ela não condena o dinheiro, mas ela alerta sobre os perigos que ele pode trazer, o amor a ele pode trazer para a nossa vida. E a solução sempre é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então nós temos, e todo mundo aqui conhece, quais são os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é o amor a Deus acima de todas as coisas que vai nos levar a amar o próximo também e sempre usar os recursos de maneira que o próximo não seja prejudicado. E aí, quando a gente entende que o amor a Deus, ele de certa forma é uma referência segura para a gente lidar com o dinheiro e viver em comunidade, a gente vai entender que é esse amor que me leva, amor a Deus, que me leva a respeitar a propriedade alheia. É esse amor a Deus acima de todas as coisas que me leva a ajudar o próximo em suas carências, saber dividir aquilo que eu tenho com os menos favorecidos, ou não prejudicar o outro com ganhos desonestos, ou não se envolver em corrupção. Ontem nós tivemos um grande evento aqui, a editora Mackenzie lançando 3 livros, 2 deles falando a respeito da história da corrupção no Brasil, e também falando sobre os 12 passos importantes para se lidar com a corrupção em nosso país. Então, esse é um tema recorrente, é um tema que preocupa a todos nós, e eu não tenho dúvida que é esse amor ao dinheiro que tem levado a corrupção a ganhar tanto terreno em nosso país. Eu quero terminar a minha fala citando 2 pensadores, citando aqui, primeiramente, citando George Loraime, que é foi um jornalista americano que viveu aí no final do século XIX, início do século XX, quando ele diz assim, abre aspas, é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Fecho aspas. E a outra frase é uma citação de André Bieler. André Bieler foi um grande biógrafo de João Calvino. João Calvino, reformador francês, tem um prédio aqui no nosso campus, que dá nome a esse reformador. E Calvino ele fez direito, cursou direito no interior da França, e isso o direito ajudou Calvino a sistematizar muito da sua teologia, da sua doutrina, inclusive a sua doutrina econômica, a sua doutrina que diz respeito à maneira como nós utilizamos os recursos e o dinheiro. E Calvino foi um grande reformador, conhecido no mundo inteiro, celebrado na França até hoje, tem uma data especial em que se comemora na França, e quando ele trabalhou em Genebra, Calvino trabalhou muito para poder dirimir os problemas sociais da sua época. Calvino lutou para fechar os bares em razão do alto índice de alcoolismo que existia à época. Calvino lutou para a construção de um hospital. Calvino lutou para diminuir a pobreza, diminuir a corrupção que já existia em seus dias. Calvino construiu uma escola de educação e que formou pessoas e cidadãos para servirem não apenas Genebra, mas ao mundo inteiro. Então, Calvino ele conseguiu fazer, professor Vladimir, esse diálogo entre o direito e a economia.
E André Bieler, ele escreveu um livro, O Humanismo Social e Econômico de João Calvino, que eu penso que é uma leitura que vale a pena se fazer para conhecer um pouco o pensamento desse grande reformador francês, reformado, né, com relação ao tema. Abro aspas, citação de Bieler. Ele diz assim: a fé e o mundo não são mais dois domínios separados, o religioso e o profano. A preocupação pela cidade temporal torna-se para o cristão reformado a expressão direta de sua fidelidade cristã. É o que se nota quando se estuda o pensamento de Calvino sobre o dinheiro, a riqueza e a propriedade. Queridos, que Deus abençoe vocês, um bom evento, parabéns mais uma vez pelo evento e Deus abençoe a cada um. Obrigado. Obrigado, reverendo Geodásio. Um aviso, os alunos da graduação que necessitam as horas, na saída do evento terão na mesa um papel para vocês preencherem à mão o nome e tia, ok? Dito isso, pedir ao professor Vladimir permanecer. Eu e o professor Armando Rovai vamos nos retirar, ficaremos aqui assistindo e aprendendo. E eu gostaria de convidar o presidente da mesa, o excelentíssimo senhor desembargador César Ciampolini. Senhores, bom dia, senhoras, bom dia. É uma honra estar aqui no Mackenzie. Meu pai, mackenzista, engenheiro civil eletricista, formado pelo Mackenzie em 1950 e poucos. Minha família está ligada a essa escola e preza muito essa ligação. Eu estou aqui, por certo, convidado pelo amigo Armando Rovai, por ser hoje um dos mais antigos desembargadores componentes das câmaras de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois de muitos anos de advocacia, fui ao tribunal pelo Quinto dos Advogados, estou lá há mais de 11 anos já, quase na hora de sair, mas continuo firme. E testemunhei, primeiro como advogado e depois galgado ao tribunal, a evolução da abordagem especializada do direito empresarial, direito comercial, digamos assim, empresarial, fala-se direito empresarial, mas estamos falando de direito comercial de modo geral, pela Justiça de São Paulo. E com os evidentes reflexos que isso tem, Brasil afora, América do Sul afora. Às vezes, em relações mais amplas, mais importantes ainda, de maior magnitude ainda, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil, países asiáticos. Por quê? Porque em São Paulo está concentrado 40%, se não 50% do PIB da nação. Porque na grande São Paulo, onde primeiro se especializou a justiça empresarial, está concentrado metade do PIB de São Paulo. Portanto, uma quarta parte do PIB do Brasil. Então, verificamos, ao longo desses anos, essa caminhada de especialização que começou com a criação das varas de falências e recuperações judiciais, quando da edição, logo em seguida a edição da Lei 11.101, de 2005, que é a nossa nova lei de falências, novas já não tão novas assim, essa luta, essa busca de São Paulo pela especialização. Por que especialização? Especialização cria juízes mais preparados para enfrentar questões muito complexas. A especialização, diante disso, mercê dessa criação de especialização e especialistas de tautologismo, mas desses juízes vocacionados e que se dedicam ao estudo dessas matérias, em permanente contato com a academia, em permanente contato com a advocacia, muitos deles, como é o meu caso, como é o caso do desembargador Maurício, pessoa aqui presente, oriundos da advocacia, propicia decisões mais seguras e mais rápidas. Um juiz que tem uma miríade enorme de matérias para decidir na sua mesa, é natural, somos todos seres humanos, e elas têm qualidade, natureza vária, ele vai escolher julgar primeiro os casos que lhe são mais fáceis de julgar. Ele tem pressões, ele tem a pressão humana, ele tem que
prestar serviço à comunidade, prestar contas à comunidade, prestar contas à corregedoria, prestar contas ao CNJ, ele tem que produzir. Então, é mais fácil julgar essas matérias aqui de direito civil, que eu conheço bem, deixa aquela de direito comercial para o lado. Aqui eu vou ter que estudar, vou ter que perder um fim de semana estudando isso e tudo mais. Então, os juízes especializados trazem a justiça também mais rápida. O que se tem é a grata constatação, depois dessa caminhada que começou em 2006, com as varas especializadas e as câmaras especializadas de falências e recuperações, e teve um momento de enorme grandeza em 2011, com a criação da primeira Câmara de Direito Empresarial pelo Tribunal de São Paulo, em seguida pela segunda Câmara, em seguida pela unificação das competências de falências, recuperações e do direito comercial em geral, franquias inclusive, que é o tema do dia, e depois com a verticalização dessa especialização em varas empresariais, já existiam as de falência e recuperações, varas empresariais da capital, seguidas por varas empresariais da Grande São Paulo, varas empresariais agora que se estendem por todo o interior de São Paulo. Hoje, dentro de poucos meses, as varas estão criadas, os cargos estão sendo preenchidos, nós teremos especialização total. O que se tem, eu dizia, retomando o fio do que eu dizia, o que se tem é a percepção, que é mais do que estatística, a percepção nossa do dia a dia, um feeling de quem está lidando com isso dentro do problema, mas também com reportes que vêm de fora. Quem está de fora observa melhor. E quando eu digo quem está de fora, eu digo os advogados, que estão em permanente contato conosco. O que se tem é que essa especialização, esse cuidado de São Paulo, e São Paulo foi pioneiro mais uma vez nisso, frutificou. Hoje, nós temos diversos indícios disso. Nós temos, raramente, hoje vim aqui, a convite do Rovai, meu querido amigo Orlando Rovai, raramente pego o microfone e me dirijo a outras plateias que não sejam as plateias dos julgamentos do tribunal, porque não tenho tempo, não é que eu não tenha prazer nisso, é uma satisfação enorme estar na academia. Mas eu não aceito convites, aceito os convites do Rovai, sempre aceitarei. O que eu disse no último convite que aceitei faz 6 meses na Escola Paulista da Magistratura, pode parecer uma indiscrição, um gossip, uma fofoca, mas eu fico muito orgulhoso de fazê-la novamente aqui em público, e me agrada a mim mesmo e agrado àqueles que querem o bem do direito, que querem combater as más práticas. Hoje o reverendo falou tão bem a respeito do combate à corrupção, que nesse país está virando, de repente, o combate à corrupção parece que está perdendo e a corrupção está ganhando, mas temos que ter confiança, fé, que as coisas não vão ser sempre assim e vamos voltar a uma maré boa de combater a corrupção. Mas o que eu dizia é o seguinte, nós temos os seguintes exemplos de êxito dessa empreitada que o Tribunal de São Paulo tomou pioneiramente às suas mãos. Contratos que chegam a julgamento pelas câmaras empresariais de grandes empresas, uma multinacional sediada no sul do país, não vou citar nomes, mas quem quiser procurar depois pelos anais do tribunal, localiza, uma empresa de fertilizantes, uma empresa da Bahia, um polo de... Como se chama o polo lá perto de Salvador? Um polo forte de Salvador. As duas empresas contratando, nenhuma delas com sede em São Paulo, foro de eleição, comarca da capital do estado de São Paulo. Bom, somos competentes ou não somos competentes? Cai na nossa mão. O juiz de primeira instância fecha os olhos, o tribunal fecha os olhos, e nós, orgulhosamente, julgamos essa causa. Orgulhosamente. Não somos obrigados a julgar. É caso de declinação de ofício da competência. Mas julgamos, sim. Querem que julguemos? Julgamos. Ficamos orgulhosos com isso. Isso é um dado interessante. Não foi uma vez, não foram duas. É frequente. Outra coisa muito interessante. Existia uma visão de 10 anos atrás, quando as câmaras empresariais foram criadas, quando a primeira Câmara Empresarial foi criada em 2011, 12 anos atrás, de que os conflitos empresariais se resolveriam mais firmemente, mais celeremente também, via arbitragem. Isso hoje não é mais uma verdade absoluta. Isso nos dizem os advogados que laboram em arbitragens, os especialistas nisso. Ou dizem com mais tranquilidade aqueles que
trabalham tanto em arbitragem quanto no contencioso civil. Muitos clientes pedem, na elaboração dos contratos, que a cláusula arbitral seja posta de lado. Vamos deixar o foro da comarca da capital de São Paulo, o foro empresarial de São Paulo, pelas suas várias varas. Isso tudo nos dá uma sensação de que, embora não tenhamos uma visão perfeita da coisa, quem está dentro da floresta não a enxerga, né? Fica dentro da floresta, não a vê melhor quem está fora da floresta, tem uma noção de conjunto, mas nos dá a sensação de que estamos no caminho certo. E isso evoca as palavras que, e eu encerro aqui rapidamente, que o professor Manuel Pereira Calças, professor de Direito Comercial lá de São Francisco, que foi presidente do tribunal, que foi um dos grandes responsáveis que, pela instauração das varas e das câmaras empresariais em São Paulo, palavras que Sua Excelência pronunciou na sessão de instalação da primeira Câmara Empresarial em 2011, onde eu estava presente como advogado ainda na época, junho de 2011. Tudo isso se faz, e aqui na linha do professor Vladimir, que me antecedeu, o economista, na linha com a sensação de que a segurança jurídica, que essa especialização propiciaria, e propiciará, dizia ele na ocasião, e propiciou, digo eu agora, nós teremos, ao fim e ao cabo, uma diminuição do custo Brasil, o chamado custo Brasil. Todos nós que lidamos com economia e direito, e os desembargadores, os juízes empresariais lidam com direito e economia a cada dia, todos os dias e várias vezes ao dia, e sonham com direito e economia ao mesmo tempo, porque sem isso não conseguem se aprofundar nos casos. O custo Brasil cai, o chamado custo Brasil cai. O empresário, na hora de celebrar uma parceria, na hora de contratar uma concessão, na hora de contratar uma expansão de seus negócios, na hora de se vir se instalar, trazer capitais estrangeiros ao Brasil, ele tem a percepção de que o custo de litigar não vai ser tão grande quanto era antes, o custo de resolver os litígios de uma maneira consensual vai ser menor, haverá menos litígios, porque as pessoas bem intencionadas, haverá sempre os que buscarão caminhos curtos da corrupção, os caminhos curtos das simulações, mas a esses a justiça estará sempre atento. Mas os custos diminuirão. Então, quero crer que essa é uma grande contribuição à economia, na linha que o professor Vladimir falou agora há pouco, que o direito dá, a sistematização por intermédio da especialização. E o exemplo de São Paulo está sendo seguido, outros estados estão seguindo nessa trilha, temos exemplos em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, de alguma maneira, em Minas Gerais, para valer, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Câmara de Direito Comercial, não é? E os reflexos da nossa jurisprudência, consubstanciada também em enunciados, as câmaras procuram baixar enunciados que mostrem ao público dos meios jurídicos, mostrem aos juízes de primeira instância quais são as teses admitidas, qual é a sua jurisprudência prevalente a cada momento. Isso tudo contribui para a prevenção de litígios, para a pacificação social e para que os litígios que, infelizmente, houver que haver, sejam resolvidos mais rapidamente. Está havendo, de fato, está acontecendo, de fato, hoje no Brasil, graças, imodestamente, nós paulistas podemos ser imodestos, graças a nós, paulistas, está acontecendo uma mudança nessa relação direito e economia, uma mudança para o bem. Era isso. Bom, cabe presidir a mesa, mas eu peço ao professor que cuide das apresentações e dirija na prática os trabalhos, porque é da casa e conhece tudo aqui. Perfeito. Eu gostaria de anunciar a composição da nossa mesa. A mesa 1 é a realidade econômica do setor. São expositores dessa sessão a professora Roberta Muramatsu, professor Sidney Amendoeira e eu mesmo, Vladimir Maciel. Presidente da mesa, que acabou de falar conosco, o Dr. César Champolini, e o debatedor, o Dr. Maurício Pessoa.
Eu queria já, dando sequência, passar a palavra para a professora Roberta. Roberta, quer uma ajuda para a gente colocar a apresentação? Eu só queria dizer aqui, doutor Sidney, que a minha fala segue a professora Roberta por uma questão lógica que a gente organizou, tá? E aí depois eu passo a palavra. Acho que eu preciso da tua ajuda. Achei aqui de você. Da ponteira? Ah, tem um aqui? Então, aí a gente preserva a ponteira, que ajuda dessa. Achou? Perfeito. Acho que está tudo aqui conectado. Professora Roberta, assim que a senhora estiver pronta, pode começar. Primeiramente, muito bom dia a todos aqui presentes. É uma alegria para mim participar do primeiro simpósio de Economia e Direito. E eu espero, sinceramente, que possam acontecer vários outros. Quando Vladimir me convidou para participar desse evento, eu aceitei na hora, fiquei extremamente honrada, mas logo na sequência comecei a pensar como é que eu poderia contribuir para um diálogo interdisciplinar muito importante entre pesquisadores de economia e pesquisadores de direito. Para pensar na minha exposição, eu fui dar uma espiada no relatório Liberdade Econômica do Mundo, de 2022, do nosso parceiro Fraser Institute, assim como o Heritage Foundation, que o Vicente fez alusão a. O Fraser Institute também tem um índice de liberdade econômica. E nós, no Mackenzie, usamos, no Centro de Liberdade, nós fazemos uso dos trabalhos, da metodologia, e o professor Vladimir vai falar sobre isso. Uma vez que o Vladimir ia falar sobre a relação empírica entre liberdade econômica e prosperidade no Brasil, eu pensei em algo que poderia ser interessante para vocês, que vêm da Escola de Direito, que é uma discussão que é feita sobre a relação entre rule of law e prosperidade econômica. Eu tive muita sorte de ter encontrado um texto de um professor da George Mason University, quem eu aprecio bastante, o Todd Zwick. Em 2020, ele publicou um artigo para falar exatamente sobre essa equação complexa, sobre liberdade e prosperidade material, endereçando um elemento que parece ser um elo que falta, uma análise mais pormenorizada do papel do rule of law, Estado de Direito, Império das Leis. Sendo assim, o objetivo da minha fala de hoje é sustentar a tese de que uma análise mais pormenorizada da relação entre liberdade econômica, que é o que nós fazemos aqui no Mackenzie,
e progresso econômico, né, depende deste elo que faltava. Né? Este elo é o rule of law. Né? A minha conjectura, né, é que tal elemento vai nos permitir a integrar ideias da economia e do direito e sofisticar o argumento, né, de que o progresso econômico, né, é mesmo um fenômeno institucional e a nossa tarefa é dissecar características não apenas das instituições políticas e econômicas, nós economistas fazemos isso, né, mas também merecemos, né, estudar as instituições legais que explicam a riqueza e também a pobreza das nações. Nesses minutos que eu tenho de fala, nesses 20 minutos, eu tentarei endereçar 4 grandes pontos, todos eles interligados. O primeiro ponto, né, tem a ver com o meu esforço de tentar mostrar para vocês como é que nós, economistas, que temos orientação institucionalista, entendemos a liberdade individual. O conceito de liberdade mantém relação de forte interdependência com o conceito de propriedade e de contrato. O que é liberdade? Por que liberdade importa? Liberdade é a ausência de restrição, de obstáculo ou proibição que o indivíduo ou o Estado, né, pode impor a outro. E por que essa ausência é importante? Porque ela permite a nós, indivíduos, seres humanos, que busquemos nossos melhores interesses, os nossos objetivos de vida, né, descobrindo novos talentos, empreendendo, criando, interagindo e enriquecendo. Mas esse próprio conceito, né, de liberdade, né, depende da noção de propriedade. Né, noção de propriedade, né, que nós, economistas, né, adeptos às teses do liberalismo clássico, né, nós gostamos de endossar a visão, né, de propriedade presente no admirável filósofo político John Locke, segundo o qual, né, cada indivíduo tem uma propriedade em sua própria pessoa e esta a ninguém, né, tem o direito senão ele mesmo. Entretanto, vale a pena dizer para vocês, né, que Locke, Adam Smith e vários liberais clássicos, entre eles, né, figuras do século XX importantes, como Friedrich Hayek, né, como Milton Friedman, todos eles estão cientes de que a liberdade absoluta é impraticável. Né, uma vez que somos homens e mulheres imperfeitos, né, e vivemos num mundo de custos de transação positivos. Ou seja, os contratos são necessários, até mesmo para expandirmos a nossa capacidade, né, de interagir, avançando na tarefa de cooperação. Né, e cientes, precisamos estar cientes que a liberdade de um indivíduo não garante que ele terá o direito de oprimir outro, né, e exigir coisas que não são dele. Sendo assim, eu faço questão de compartilhar com vocês aqui um trecho que eu extraí do Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman. Ele faz referência a essa observação feita por um ministro da Suprema Corte americana. Eu tentei descobrir quem era o ministro da Suprema Corte, mas eu não achei. Mas é muito, né, importante que vocês entendam que a liberdade de movermos os nossos punhos deve ser limitada pela proximidade do queixo. Sendo assim, vale a pena dizer para vocês, né, que os contratos, né, eles se fazem indispensáveis, necessários, até porque sem eles a gente não consegue expandir a capacidade dos indivíduos interagirem, cooperarem. Isso é muito importante. Contratos são meios por meios dos quais nós conseguimos expandir, né, com consentimento as nossas liberdades. Sem esses contratos, né, os ganhos das trocas mutuamente benéficas, né, ficam, né, prejudicados, represados. Negócios deixam de emergir, né, estruturas de governança
né, se tornam de difícil, né, concretização, tais como as franquias. As franquias são, inquestionavelmente, estruturas de governança, né, que visam a reduzir os custos de transação, né, buscando, assim, a eficiência. É importante que vocês entendam, né, que essa perspectiva de contrato, né, ela não tira valor do indivíduo. Pelo contrário, ela abre as portas para que indivíduos agreguem valor, né, dando suporte, então, à visão de que o contrato, né, permite que nós, seres humanos, possamos definir os nossos próprios planos de vida e colocá-los em prática, com segurança. O segundo ponto que eu quero fazer, né, é a relação entre rule of law e liberdade individual. Faço questão de dizer para vocês que, no meu entendimento, o rule of law é a base da liberdade individual, né? E não apenas isso, o rule of law é uma resposta contra os problemas da tirania e o problema da coordenação. No mundo de indivíduos imperfeitos, com conhecimento fragmentado, local, disperso, inevitavelmente passível de erro, com custos de transação positivos, nós precisamos considerar um arranjo legal em que a sociedade esteja organizada, né, para que indivíduos possam genuinamente escolher, buscar seus objetivos, corrigir os erros, sem a influência arbitrária do Estado ou de qualquer outro indivíduo. E tal arranjo, meus caros, é compatível com o império da lei, com o rule of law. Eu não sei se vocês conhecem um filósofo, né, que passou muitos anos dando aula na London School of Economics, Michael Oakeshott. Né, e ele vai dizer que, de fato, né, o império da lei, né, não é solução para todas as dores. Né, mas não foi inventado ainda nenhuma melhor, né, concepção de organizar a sociedade. E quando eu penso, enquanto economista, em rule of law, estou a pensar em instituições legais que vão permitir o florescimento da escolha individual. Essas escolhas, né, que são de instituições compatíveis com o Estado de Direito, pressupõem essa necessidade e desejabilidade, né, de promover a expansão do ordenamento privado e a redução das interferências governamentais. Né. O rule of law consolida instituições legais que reduzem as oportunidades de ação discricionária, né, promovendo, assim, decisões baseadas em regras objetivas, transparentes, estáveis e válidas para todos. Sendo assim, eu faço questão de dizer que rule of law, né, permite indivíduos compreenderem que o regime de regras de comportamento, né, esse regime é importante, ele trata apenas dos meios que indivíduos podem usar para fazerem suas escolhas pessoais, atingindo suas próprias aspirações. O rule of law, né, é uma solução também para o problema da coordenação, como eu disse, está aqui, né, no título desse slide. Né. Por que ele é um problema, uma solução para o problema de coordenação? Porque nós precisamos de um arcabouço legal marcado por previsibilidade, segurança, transparência, né? Porque sem isso nós não conseguimos fazer os planos de cooperação e colocá-los em prática, reduzindo assim custos de transação. É importante que nós reconheçamos, né, que esses planos de cooperação que possam ser colocados em prática, né, possibilitam mitigar eventuais conflitos, impedindo algumas pessoas podendo usar o seu comando, né, para tirar coisas de outras pessoas. Né. Sendo assim, o rule of law, ele permite que indivíduos possam ser tratados da mesma forma, segundo a lei, né, e não serão beneficiados episodicamente, né, de forma alguma, porque o judiciário vai tomar decisões com bases nos estatutos aprovados. Tudo isso nos protege enquanto indivíduos e protege a nossa propriedade. E isso é muito importante para a prosperidade material. O terceiro ponto que eu gostaria de fazer, que é o penúltimo, né, é a relação entre liberdade econômica e rule of law.
A liberdade econômica, ela se refere a um conjunto de instituições que incentivam trocas voluntárias, que protegem indivíduos e sua propriedade. Vale destacar que o conceito de liberdade econômica tem absolutamente tudo a ver com self-ownership, o princípio de self-ownership, que também está presente na perspectiva lockeana. A liberdade econômica, ela importa porque nós, indivíduos, precisamos perceber as vantagens de usar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para alocarmos melhor os recursos. Mas isso não quer dizer que a nossa tarefa vai implicar a utilização de tempo e energia para tirar coisas de outras pessoas. Daí a importância do Estado de Direito. O próprio exercício da liberdade econômica depende, então, de um fundamento. O fundamento é o rule of law, que é essa estrutura legal e sistema de garantia de contratos e de leis, de modo imparcial. Moral da história para nós. A liberdade econômica só avança de modo sustentado sob o rule of law. O último ponto que eu quero fazer e mostrar algumas evidências empíricas é a relação entre liberdade econômica e prosperidade. Nós, economistas, acreditamos que o progresso econômico é um fenômeno institucional. Mas grande parte da nossa empreitada intelectual depende de dissecar características das instituições políticas e econômicas que geram incentivos para pouparmos mais, investirmos mais, empreendermos mais, nos educarmos mais. Eu faço questão de chamar a atenção de todos vocês, meus caros, que nós, economistas, endereçamos muito pouco os fundamentos que essas instituições políticas econômicas têm, e elas estão no direito, no rule of law. É esse o elo perdido que merece, que justifica o nosso diálogo. Sendo assim, a liberdade econômica, ela importa para nós prosperarmos. E sem isso, a gente não consegue promover prosperidade. Nobel de Economia, de 93, Douglas North, vai dizer, sim, assim, de maneira análoga ao Adam Smith, que a prosperidade, a riqueza da nação depende da qualidade das instituições. Dois herdeiros intelectuais que tiveram um livro best-seller, Porque as Nações Fracassam, vão sustentar a ideia de que nações que fracassaram, a causa do fracasso das nações é a existência de instituições extrativas, que são que minam liberdades, sejam políticas, sejam econômicas. Me permitam mostrar agora alguns grafiquinhos que destacam por que liberdade econômica gera desenvolvimento humano. Percebam aqui comigo que países com maior liberdade econômica, o Fraser Institute ranqueia 165 Roberta, países. fala no microfone. Esqueci. O Fraser Institute, não adianta, é hábito de sala de aula, fico toda perdida aqui. É muito importante que vocês entendam que o Fraser Institute, ele classifica 165 países, não é isso, Vladimir? E aí a gente pode, esse gráfico, o que ele está comunicando, o que ele está representando? A gente tem o topo do quartil de liberdade econômica, ou seja, o que está na barra de azul são os países classificados como os mais livres. Percebam a renda per capita de países que são mais livres. Mais de 48 mil dólares. Percebam a renda per capita do quartil mais baixo, que representa os países com menos liberdade. É cerca de 8 vezes. Então, liberdade econômica explica. Vocês podem dizer, puxa vida, liberdade econômica não pode dar solução ao problema da pobreza. Pode sim. Percebamos juntos aqui também. A renda obtida dos 10% mais pobres, dos países que têm mais liberdade econômica, a renda é muito superior à dos que têm baixa liberdade econômica. A expectativa de vida dos países com bastante liberdade econômica, os mais livres,
é quase 15 anos maior. E isso faz a diferença. Tá? A mortalidade infantil dos países com bastante liberdade econômica, né, é bem menor do que dos países pouco livres. Né? Sendo assim, eu gostaria que vocês, né, tenham percebido, né, que uma boa análise da riqueza das nações merece, sim, né, a gente investigar as instituições legais, porque elas são o cimento, o pavimento para a natureza, né, inclusiva ou extrativa das instituições. Eu encerro com dois comentários que me parecem bem oportunos. O primeiro é do Hayek, no Caminho da Servidão, que vai dizer que os liberais, aqueles de vocês que se consideram liberais, vocês têm que ter a perspectiva de um jardineiro, mais do que um arquiteto, um engenheiro da sociedade, um manipulador da sociedade. É um jardineiro que cuida de uma plantinha, que é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa que exige conhecer tudo o que a gente puder. E uma maneira de a gente conhecer tudo o que a gente pode é com diálogo interdisciplinar. E eu fecho com o próprio Todd Zurich, do texto da revista da Suprema Corte Americana, que há muitas maneiras de sociedades viverem, né? Há poucas maneiras de viverem bem. E se a gente busca liberdade e prosperidade, né, celebremos o Estado de Direito. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Senhora Roberta, muito obrigado pela sua apresentação elucidativa que abriu o nosso diálogo interdisciplinar. Eu peço licença para falar na sequência. Eu queria posicionar a minha fala em relação da professora Roberta, dizendo que é uma continuação. Né? Então, a professora Roberta fez um diálogo entre instituições, Estado de Direito e prosperidade, e eu me faço a pergunta, bom, e como é que isso está no Brasil? Como é que está a liberdade econômica no Brasil? E, portanto, o motivo do nosso simpósio hoje, ao tratar de franquias e a lei de liberdade econômica. Por que liberdade econômica importa? A professora Roberta falou muito bem, e eu queria sintetizar nessa frase, né? Ela apresentou uma série de gráficos, e a gente pode resumir esses gráficos nessa expressão aqui, que onde as pessoas são livres para buscar suas próprias oportunidades e fazer suas próprias escolhas, elas levam vida mais prósperas, felizes e saudáveis. São aquilo que estava expresso por meio dos gráficos. Né? Então, a gente está falando de viver melhor. Então, em última instância, a nossa preocupação não é com as empresas, mas com as pessoas. Né? Construir sociedades onde as pessoas possam florescer. E daí a nossa discussão toda. Então, a liberdade econômica é essa capacidade das pessoas poderem escolher como utilizar os recursos de que dispõem, sejam eles recursos naturais, físicos, propriedade, força de trabalho ou potencial empreendedor, sem ter de se sujeitar a qualquer compulsão ou coerção de agentes públicos ou privados. Esse é o princípio da liberdade econômica, e aí a gente entende, por essa definição, onde está a questão do Estado de Direito e do contrato. Justamente, só faz sentido pensar em liberdade econômica se a gente pensar no mundo civilizado, no mundo regido pelas instituições, pelo Estado de Direito.
quando a gente olha o gráfico do mesmo relatório onde a professora Roberta tirou aquelas informações socioeconômicas, a gente olhar o mapa do mundo, os países com maior liberdade econômica são aqueles países que nós identificamos como de maior qualidade de vida. Eu estou falando, em particular, da Escandinávia, eu estou falando de Alemanha, Reino Unido, estou falando da Península Ibérica, né, da Europa, basicamente Europa Ocidental, entre o primeiro e o segundo quartil, da Oceania, né, e dos Estados Unidos e do Canadá. Né. Aqui na América do Sul, a gente tem como exemplo o Chile, é o único exemplo da América do Sul. Esses países são os países onde tem os melhores indicadores socioeconômicos. É onde a população vive melhor, esse é o ponto. E aqueles onde nós identificamos a menor liberdade econômica são aqueles com menor qualidade de vida. Como é que a gente mede a liberdade econômica? Como é que o Brasil está nessa medida? A liberdade econômica ela pode ser medida por dois grandes índices. O índice da Heritage Foundation, que o professor Vicente Bagnoli fez alusão na fala dele, ou do Fraser Institute, do Canadá. Nós aqui da universidade somos membros associados do Instituto Fraser do Canadá, então a nossa escolha metodológica, né, das nossas pesquisas trabalha com a metodologia do Instituto Fraser. O índice de liberdade econômica dos países, ou Economic Freedom of the World, ele é composto de 5 dimensões, ou 5 áreas, e dentro dessas áreas eu vou ter uma composição de 43 variáveis, que vão resultar numa nota que vai de 0 a 10. Quais são essas 5 áreas que compõem o índice? Tamanho de governo, ou seja, quanto é que o Estado pesa na economia. A área número 2, que é o motivo da nossa fala, a minha e da professora Roberta, e deste evento, que é o Estado de Direito e Direitos de Propriedade, então a Rule of Law aparece aqui, ela é medida. A credibilidade monetária, a terceira área. A quarta área é a liberdade para comercializar ou transacionar internacionalmente. E a quinta área também conversa com a nossa discussão hoje, que é a regulação. Regulação sobre o mercado de trabalho, o mercado de crédito e a regulação sobre os negócios. Então, a gente tem, basicamente nesse índice, a gente está medindo, e é interessante a história dele, a gente está medindo não a liberdade, né, a gente está medindo fatores que restringem a liberdade, né? E quanto maior são esses fatores de restrição de liberdade, menor é a nota do país. A discussão desse índice é muito interessante. Figuras como Milton Friedman e o Douglas North, eles trabalharam entre os anos 80 e começo dos anos 90 na concepção desse índice. E para ele sair, precisou muito do proponente desse índice, que é o criador do Instituto Fraser, que é o Michael Walker, convencer a esposa do Milton Friedman, que é economista também, porque o Friedman falava assim, liberdade a gente não pode medir. E aí o convencimento da esposa do Friedman, para que ele participasse da concepção desse índice, e depois trouxesse com ele junto Douglas North e outros pesquisadores, foi: Milton, liberdade a gente não mede, mas a gente consegue medir a ausência da liberdade. Então vamos olhar para aquilo que restringe a liberdade. Se a gente conseguir olhar para isso, a gente consegue ter uma medida, né? Então essa foi a criação, né, do ponto de vista aí, filosófico, do índice de liberdade econômica do Instituto Fraser. Como é que está o Brasil nisso? Eu vou dizer assim, o Brasil não está muito bem. Nós temos no relatório de 2022, dados de 2020, sempre tem essa defasagem de 2 anos, o relatório é sempre lançado no final do ano, né? Nós temos um país, olha que ironia, um país que ainda é considerado um país comunista, o Vietnã, então uma posição acima da gente, né? Gana e Butão estão mais avançados, né? E a gente está aqui com Camarões e Moçambique na nossa rabeira, né? Nós somos hoje a 12ª economia do mundo.
Então, é incompatível o tamanho da nossa economia com a posição que a gente tem na liberdade econômica. Isso diz muito por que nós estamos presos na armadilha de renda média. Porque o Brasil não consegue, e já vai fazer quase 40 anos, aumentar de forma consistente o PIB per capita. Por que temos a sensação que as gerações pararam de evoluir? Por conta disso, dentre outras coisas. Eu sou professor há 25 anos. Se me apresentassem as notas deste aluno Brasil, eu ia falar que o Brasil é um aluno medíocre. Eu acho que ele está assim, passando, raspando. A média aqui no Mackenzie, a média é 6 para passar. O Brasil passou raspando, mas em algumas disciplinas ele foi reprovado. E eu vou contar quais são elas. Tamanho de governo, a nossa nota de 0 a 10, é 6,61 no relatório de 2022. Estado de Direito e direitos de propriedade, fomos reprovados. Nota 5,16. Credibilidade monetária é a única coisa que nós, até o momento, somos bens que aprendemos com a hiperinflação. Nota 9,25. Mas se deixar ao debate público, essa credibilidade monetária em breve vai piorar. Porque estamos questionando política monetária, Copom, autonomia do Banco Central e dentre outras medidas. A única coisa que a gente tem de nota significativa a gente está minando. Então, se deixar, a gente estraga. Liberdade para transacionar internacionalmente, nota 6,17. Regulação, nota 4,46. Média geral, 6,33. Veja, olha as disciplinas que fomos reprovados aqui. Estado de Direito e direitos de propriedade e regulação. Isso diz muita coisa. A evolução da nossa média é triste, porque quando a gente olha a perspectiva do século, desde 2000, então a gente está pegando aqui o final do século XX e o século XXI que nós estamos vivendo, o Brasil não conseguiu evoluir. A gente está entre altos e baixos, entre 5,74 e 6,68. A gente não consegue romper. A gente tem muito, e ao longo desses anos, a gente teve até 2010 uma ascensão que depois foi sistematicamente, né, dilapidada, com alguma melhoria entre 17, 18 e 19, mas aí a pandemia trouxe a nota para baixo. Ou seja, a gente não conseguiu melhorar essa nossa nota geral de liberdade econômica, a gente não está evoluindo. Por isso que as nossas posições no ranking não são boas. A gente já chegou lá em 2002, a ocupar a posição 79 do ranking. A gente está em 114, nossa pior posição foi em 2015, 118. Então, a gente está próximo à nossa pior posição. A gente está longe daquilo que a gente já foi, em termos de liberdade econômica. Tamanho de governo, que é uma das dimensões, a gente até 2011... teve uma ascensão da nota, mas depois a gente pode dizer que sistematicamente a gente teve queda. Isso vale dizer que o governo passa a ocupar um espaço maior do PIB, da atividade econômica, da carga tributária, dos gastos. E isso significa menos espaço para o setor privado. E é o setor privado que gera riqueza para o governo tributar. Então, você vai matando aquele que é a fonte de recurso. Sistema legal e direitos de propriedade, eu vou dizer que a gente praticamente não evoluiu. A gente saiu de uma nota 4,58 no começo do século XXI, e agora a gente está uma nota 5,16. O nosso melhor desempenho foi lá em 2011, 5,97. A gente não consegue alcançar a nota 6. Credibilidade monetária, a nossa melhor nota, que evoluiu ao longo dos anos, né, mas eu digo, né, está sob risco neste momento, e muito tem a ver com o controle da inflação. Tá? E a credibilidade monetária tem a ver com o poder de compra do dinheiro. O dinheiro que você carrega no bolso, você acredita no valor dele? Ou você coloca ele no bolso e o poder de compra dele vai sendo corroído? Pergunta para a Argentina o que está acontecendo. Liberdade de comércio internacional, a gente evoluiu muito pouco. A gente conseguiu até uma nota 7, já lá no começo
dos anos 2000, 7,33, mas a gente retrocedeu e agora está em 6,16, o terceiro pior valor aí da nossa série histórica. Regulação do mercado de crédito e do mercado de trabalho e dos negócios, esse é o nosso pior desempenho, a gente não consegue romper, e a gente está há vários anos abaixo da nota 5, não é nem nota 6. Então isso diz muito sobre por que nosso país está estagnado, por que a gente ocupa essa posição 114 e por que discutir liberdade econômica importa e a gente pensar nas instituições, nas regras, nas políticas públicas do Brasil. A gente está deixando a desejar, o nosso desempenho deixa a desejar. E dentro do território nacional, como é que a liberdade econômica se comporta? Ela é homogênea? Não, ela não é homogênea. Ela varia dentro do território nacional. Tá? A gente mede isso pelo índice Mackenzie de liberdade econômica estadual, que a gente calcula aqui no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Então, a liberdade, dados, relatório de 2022, dados de 2020, ou seja, a mesma periodicidade do índice internacional, né, essa distribuição da liberdade econômica entre os nossos estados, os estados com maior e menor liberdade econômica. Para medir a liberdade econômica estadual, a gente utiliza, baseado na metodologia do Instituto Fraser, 3 áreas: gasto público, tributação e regulação no mercado de trabalho. E como é que essa liberdade econômica dos estados evoluiu? Essa aqui é a média da nota. A gente passou por um período de declínio até 2012, houve um ligeiro aumento até 2014, uma queda forte entre 14 e 15, mas a partir de 16, 17 até 18, a média dos estados cresceu a liberdade econômica. Então, a gente recuperou, avançou em termos de dentro da unidade federativa. Só que depois disso, a partir de 19 e 20, uma queda muito forte. Ou seja, o país tem um desempenho de liberdade econômica como um todo ruim, e as suas unidades da federação também. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui nesse mapa, que o estado de São Paulo, no último dado, ocupou a primeira posição, não é que o estado de São Paulo é um estado livre, é o estado que é menos ruim de um país de baixa liberdade econômica. O que significa que a gente tem que pensar, do ponto de vista das políticas e instituições, tanto locais quanto regionais, para avançar a liberdade econômica. A lei da liberdade econômica é uma dessas. Ela depende de legislação estadual e legislação municipal para que, de fato, ela seja efetiva. Bom, com esse quadro, eu complemento a apresentação da professora Roberta e digo da importância da gente discutir liberdade econômica e pensar, e principalmente, 2 componentes. O componente que é o Estado de Direito, que é a área 2, e a área 5, que é a regulação. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos, meu nome é Sidney. Eu ia trazer um PowerPoint, mas o professor Luciano Tim disse que não era para trazer. Então, eu fui devidamente sabotado pelo professor Luciano. Brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Eu acho que eu vou contar uma história um pouco diferente da de vocês. Acho que eu vou concordar com ambos, mas vou contar uma história diferente, porque eu estou me sentindo um privilegiado absoluto depois de ouvir esse mar de tristeza, para que os nossos alunos não saiam daqui em profunda depressão de ver o estado em que se encontra a nossa nação. Né? Eu já estava aqui me jogando para debaixo da mesa, em absoluta depressão. Então, assim, diante de tudo isso, acho que eu vou contar uma história diferente. O professor Vicente ele deu um spoilerzinho, né, da minha fala e trouxe alguns números muito importantes do franchising. Eu estava comentando com a professora, eu estou na ABF, na Associação Brasileira de Franchising, há mais de 20 anos, sou diretor há 5, ajudei a aprovar esta lei que está em vigor agora, foi um desafio, e eu vou concordar para dizer o seguinte: regulação e a forma de regulação faz toda a diferença. A gente lutou
durante quase uma década para aprovar esta norma que aqui está, que é a lei de franquia, e hoje muito se diz que o contrato de franquia é um contrato típico. Eu discordo em gênero, número e grau, ele é nominado. Existe uma norma que o prevê e lhe dá nome, ele não tem tipificação. Nós não temos uma norma como a representação comercial, a locação, onde eu tenho regras estabelecidas com cláusulas que tem que constar ou não tem que constar. A lei de franquia é uma lei de liberdade econômica. O que ela diz? Eu preciso, 10 dias antes de celebrar qualquer contrato de franquia, entregar uma circular de oferta e dizer o seguinte: o que constará do meu contrato? Mas nada ali é obrigatório. Absolutamente nada. Eu preciso avisar se vai ter concorrência ou não. Mas a cláusula de não concorrência não é necessariamente constará de um contrato de franquia. Percebem a diferença? Eu preciso dizer se o meu contrato terá ou não regras para renovação e sucessão, mas a lei não me obriga a seguir uma determinada forma para a renovação e sucessão desse contrato de franquia. Então, concordando com o de que regulação é fundamental, eu queria dizer duas coisas antes de entrar propriamente no tema. Primeiro, que a gente conseguiu uma lei que privilegia a liberdade e a vontade daqueles que contratam e resolvem contratar o franchise. Primeiro ponto, acho que isso é muito importante. Segundo lugar, diferente de todos esses dados aqui, o Brasil hoje, inacreditavelmente, é o 4º maior país do franchising no mundo. Quando a gente sai, eu sou membro do World Franchising Council, eu represento o Brasil no Conselho Mundial de Franquias. Quando a gente sai daqui para falar lá fora, as pessoas param para escutar o que o Brasil tem a dizer. Nós temos a maior feira de franquia do mundo, que você mencionou, será realizada agora mês que vem. A nossa feira é infinitamente maior que a dos Estados Unidos, do Canadá, de Paris, qualquer uma que tenha no mundo, a nossa é a maior feira de franquia. Gostaria de convidar todos para visitarem, que eu acho que é o professor Nish esteve conosco num evento na feira no ano passado, e nós levamos ele depois para dar uma volta, o desembargador, e ele ficou realmente impressionado com o tamanho que é o evento. A gente ocupa o Center Norte inteiro, para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse evento. Então, o mercado de franquia, nós temos lá 3.077 marcas, 186 mil unidades franqueadas em todo o Brasil. Né? Então, assim, eu acho que é um mercado que mostra que liberdade e compreensão do judiciário, como este mercado tem que atuar, funciona. Desembargador Chapolin, eu queria concordar consigo em gênero, número e grau. No último evento nos Estados Unidos, da IFA, da Associação Internacional de Franchising, o Brasil, neste gráfico que foi mostrado aqui de liberdade econômica, não estava no quartil, terceiro quartil, quarto quartil, não sei se eu acho que está no terceiro quartil, né? Nós estávamos em primeiro. Em termos de franquia, estou falando especificamente do mercado de franchising. Por quê? Nós, hoje, somos considerados um lugar mais acolhedor de franchising que a Califórnia, dentro dos Estados Unidos. Não sei se todos aqui sabem, mas na Califórnia tem franqueador americano que não abre franquia na Califórnia com medo das decisões do judiciário da Califórnia, porque eles anulam cláusula de não compete, diferente do que fazemos aqui. Eles não aceitam cláusulas regulatórias da arbitragem no sistema de franchising. Então, a Califórnia é como se fosse um outro, né? E é um estado separado, mas assim, é um país à parte dentro dos Estados Unidos. Então, você imagina um franqueador não abrir unidades na Califórnia para fugir do sistema, do arcabouço que se montou ali dentro. Né? Isso é voz corrente em qualquer lugar dos Estados Unidos. Então, eu queria fazer só essa introdução e acho que e queria agradecer ao desembargador Maurício Pessoa e ao Ciampolini, porque eles têm feito um trabalho, e aqui, de verdade, eu não tenho o menor, nós já debatemos junto em outros eventos, você sabe disso, tem o menor, aqui não é puxa-saquismo, nada do gênero, mas o trabalho que a empresarial fez aqui no estado de São Paulo é fundamental. E vou lhe dizer mais, hein? Muitos dos contratos de franquia hoje têm deixado de ter cláusula arbitral. E aí é um azar de vocês, tá? A culpa é de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho bom, nós estamos deixando de colocar a cláusula arbitral e voltando ao Poder Judiciário. E eu não estou dizendo uma minoria, desembargadores, é a maioria. Os contratos de franquia estão deixando de ter cláusulas arbitrais. E vou além. Existem contratos de franquia celebrados em outros estados da federação por outros franqueadores que estão elegendo cláusula de eleição de foro
aqui no estado de São Paulo, para não ter que submeter à justiça de outros estados. E acho que essa é uma questão, se não chegou ao tribunal, vai chegar em breve. Cada vez mais discussões de contratos de franquia, onde a cláusula de eleição de foro eu tenho um franqueado em Manaus e um franqueador sediado em Porto Alegre. E é eleito o foro aqui da capital do estado de São Paulo. Por quê? Porque nós temos uma vara especializada, 2 em primeiro grau, e as 2 câmaras especializadas, e as pessoas estão buscando vocês. Porque se sentem, de alguma maneira, amparados, porque o Judiciário Paulista entende o que é o sistema de franquia. E, acima de tudo, não só entende como, na minha opinião, que milito nisso há 25 anos, né? Fazendo um parênteses aqui rápido, é difícil gente que trabalha com franchise, né? Meu escritório, eu caí, conheço o professor Shimura há 2 décadas do processo civil, né? Mas eu vim do processo civil, mas acabei no mercado de franquia. E é um mercado muito específico, estou vendo alguns rostos conhecidos aqui do mercado de franquia, é um mercado muito, muito particular, que cresceu muito, né? Então, o que acontece? Você acaba, antigamente, quando eu comecei, todos nós corremos para arbitragem. Por quê? Porque você ia ao judiciário e você discutir franquia era discutir física quântica. Não é verdade. Quantas aulas nós tivemos de franchise na faculdade de Direito? Eu tive 0 aulas de franchise. 0. Né? O que eu sei de franchise, eu construí como conhecimento ao longo de 25 anos. Né? Tanto que agora o principal mote meu como diretor jurídico da ABF é o quê? É produzir material acadêmico para que a gente possa fazer o quê? Trazer doutrina para que as pessoas possam julgar, as pessoas possam estudar franchise. Porque a gente não tem uma doutrina, né, consolidada no mercado de franquia. Então nós lançamos o primeiro livro aí com 40 artigos ano passado, estamos lançando agora o 2º volume este ano. Então, assim, eu quis fazer essa fala introdutória, mas a minha fala aqui era outra completamente diferente. É que eu quis aproveitar esse gancho, né, para discutir e mostrar esse tema, que realmente vocês todos têm razão. Liberdade econômica gera prosperidade. E aqui a gente encontra esse ambiente no Brasil para o franchise. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, tanto os embargadores quanto os economistas e o professor Luciano Tim, que vem advogando essa tese na minha orelha já há algum tempo e a gente acha isso muito importante. Mas eu queria discutir um assunto um pouco mais mundano, rapidamente aqui, que era o meu intuito inicial e prometo ser breve. A gente tem acompanhado, acho que em 2 temas que eu abordei aqui, um com relação à cláusula de eleição de foro e outro com relação à arbitragem, a gente tem visto decisões conflitantes vindas dos tribunais e isso preocupa, eu acho que cai como uma luva num seminário, que é falar de franchising, liberdade econômica, multidisciplinaridade, poder judiciário e a gente trocar uma ideia aqui. O que sempre funcionou? O princípio da competência. O árbitro, né, e eu às vezes estou o árbitro é competente para apreciar sua própria competência. Né? Então, se eu tenho um contrato de franquia e ele é celebrado entre uma franqueadora e uma franqueada, e existe uma cláusula compromissória arbitral cheia, a premissa é, havendo um litígio entre essas partes, eu tenho 2 dimensões desse princípio que vem lá da ZPO alemã. Primeiro, eu, árbitro, é que vou dizer se eu sou ou não competente. E neste primeiro momento, apenas e tão somente no primeiro momento, a faceta negativa do princípio, o judiciário não deveria se pronunciar sobre a questão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, da onde vem isso? Do direito alemão? Não, o direito brasileiro amparou isso, nós somos signatário da Convenção de Nova York, que prevê isso expressamente, e a lei de arbitragem, artigos 8º, parágrafo único e artigo 20, amparam a ideia do princípio da competência. Então, o árbitro é competente para julgar a sua própria competência. O que isso significa? Que o judiciário está alijado da apreciação da questão? Não, muito pelo contrário. Se eventualmente eu, estando árbitro, julgar uma demanda arbitral em franchising e se entender que há algum tipo de nulidade, artigo 32 da lei, agora o artigo foi ótimo, né? Que é esse 32 o artigo, né? O artigo 32 da lei de arbitragem, ela me permite fazer o quê? Ajuizar uma ação anulatória e visar a anulação dessa sentença arbitral. E aí sim o judiciário entra na jogada. Então a lei brasileira, ela estruturalmente pensou numa ordem lógica e cronológica da atuação do árbitro versus a atuação da arbitragem. Então esse é o ponto. O que tem acontecido? Nós tivemos 2 decisões
da ministra Nancy Andrighi, do STJ, dizendo que, com relação ao franchising, o contrato de franquia seria um contrato de adesão. Eu sempre defendi que era um contrato por adesão e a ministra Nancy entende que isso é uma filigrana semântica. Basicamente, o que ela disse que o que eu falo é uma bobagem retumbante, ela foi super educada, mas o que ela quis dizer é que essa ideia de adesão e por adesão é uma bobagem retumbante, não existe uma diferença de tratamento do ponto de vista legal e, portanto, os contratos de franquia, sendo de adesão, eu posso ter cláusula arbitral desde que ela seja assinada em separado. Artigo 4º da Lei de Arbitragem. Até aí, não concordo, ok, mas vida que segue, que fizemos nós na área do franchising? Adaptamos todos os contratos de franquia para fazer o quê? Para fazer constar, né, em separado a cláusula arbitral, com assinatura, negrito, caps lock, florzinha, seta, né, todo o arcabouço para que isso pudesse estar amparado. Se for o primeiro momento, passaram-se lá 15 anos, e agora estamos enfrentando uma nova questão que é olha, de verdade, eu acho essa questão extremamente relevante, que é a ideia de acesso à justiça. E aí é uma questão que esbarra de novo na questão da cláusula contratual, liberdade econômica, e assim vamos. Qual é essa questão? Existem situações em que um franqueado contrata com uma franqueadora, um contrato de franquia, e ele não é bem sucedido. Isso acontece, não? Gente, inacreditavelmente, tem gente que consegue quebrar um McDonald's. Não me pergunta como, mas tem uns caras, os caras são bons. Vou falar, desembargadores, tem uns caras que são caprichados. O cara consegue quebrar um McDonald's. É inacreditável. O cara monta um McDonald's, o cara quebra um negócio. O cara monta um boticário, quebra um boticário. É inacreditável. Aliás, para quem não sabe, todo mundo, quando pensa em franchise, só pensa no Mac, né? As duas maiores franquias do Brasil não são o McDonald's, tá? Vocês sabem quem são? Vocês sabem. Ah, não é possível. Sempre foi o Boticário, mas hoje, e tá agora, vai ser a guerra, tá? Se prepare. A Cacau Show passou o Boticário. E aí, o Ale passou o pessoal do Boticário, vendendo trufa, hein? 3 bi por ano vendendo trufa tem que ser bom, galera. Você tem, olha, 3 bi por ano vendendo trufa, e você começou com a sua avó num fusquinha vendendo essas trufas, você tem que tirar o chapéu pro sujeito. O cara fatura 3 bi por ano, turma. 3.600 unidades franqueadas no Brasil. Incrível, né? Eu gostaria de convidar todos um dia para poder ir até a sede dele, que parece o Google. É um negócio inacreditável, a coisa mais impressionante que eu já vi no Brasil em termos de, né, como você encara uma empresa. Passou o Boticário agora, que é outra referência, e em terceiro lugar quem está? McDonald's. Então, vamos lá, né? E não assista aquele filme, tá? Da Netflix. Que o Ray Kroc é o vilão de desenho da Disney. Nunca vi isso na minha vida. Se não fosse ele, os irmãos McDonald's estavam vendendo hambúrguer numa cidadezinha desse tamanho do interior dos Estados Unidos até hoje. Mas no filme, ele é o maior vilão da história da humanidade. Mas anyway, né? Hollywood sendo Hollywood. Mas voltando aqui ao meu ponto. Celebrou o contrato de franquia, o cara conseguiu quebrar. Ele vai ao judiciário e move uma demanda. Ele... Nossa, tá dando uma microfonia, né? O que acontece? Melhorou? Não, né? Vou mais longe aqui. Será? Melhorou? Não, piorou. Não, mais para baixo. Mais para baixo e mais distante da sua boca. Mais para baixo e mais distante. Assim, eu vou... Assim? Bom, me ajuda aqui, vai. Você tá... Pô, eu tô... Aqui? Assim? Melhorou? Dá para ouvir? Ah, você não capta? Você vê que a sabotagem continua. E não deu problema até agora, só na minha fala que deu problema. Será? Acho que foi, né? Agora foi. Beleza? Obrigado, gente. Só concluindo aqui. Ele quebra, ele vai ao judiciário, ele pode fazer isso? Pode. Qual é a regra? Em sendo movida uma demanda judicial, se eu contesto... né, e trago como preliminar a existência da cláusula arbitral, o que se imagina é que essa ação vai ser extinta sem resolução do mérito, né, desde que provocada. Não havendo, eventualmente, essa extinção, tem que haver motivo para essa não extinção na presença de uma cláusula arbitral cheia, que não era o que se esperaria. Existem 2 acordos do TJ de São Paulo, excelentes, diga-se de passagem, né, muito bem construídos do ponto de vista da ideia, dizendo o seguinte:
Se este cara quebrou e ele não pode se socorrer do Poder Judiciário, porque ele tem a cláusula arbitral, e ele não pode se socorrer da arbitragem, porque ele não tem dinheiro para recorrer à arbitragem, ele estaria alijado do sistema de justiça no Brasil. Professor, permite uma parte? Claro. Os relatores dos dois acordos estão presentes. Eu sei que Ivaldo estão. Lazzarini e eu mesmo. Eu sei que estão. Depois eu vou... Eu sei que estão. O primeiro é da lavra do desembargador Lazzarini, que eu não vejo há muito tempo, desde o tempo da PUC, ele não vai lembrar. A primeira vez que eu dei aula na minha vida foi na PUC, eu era assistente da Teresa Rudalvin, na Márcia Dinamarca, era numa sala do lado da dele, eu tinha cabelo, por isso que ele não vai lembrar. Farto cabelo. Uma honra revê-lo depois de tantos e tantos anos. E o outro, na sequência, o segundo acórdão é do desembargador aqui presente. Você vê que me dão umas tarefas boas, né? Eu tenho que vir aqui e vou falar, entre aspas, mal do acórdão de dois aqui presentes, hein? Mas brincadeiras à parte, e não falando mal, eu respeito profundamente a ideia, que é a ideia de garantir acesso à justiça. Profundamente a ideia. Quem já viu o que eu escrevi em processo civil sabe que eu sou um árduo e fervoroso defensor do acesso à justiça. Meu ponto aqui é outro, né? Na medida em que a gente tem custos de transação e tem estabelecido de maneira clara a arbitragem como meio de solução de controvérsias, e eu estou diante de partes hipersuficientes, o fato de, eventualmente, haver o fracasso do negócio franqueado, na minha modesta opinião, não autoriza o judiciário a anular a cláusula compromissória arbitral cheia. Olhem, vejam, notem que esta cláusula está num contrato que é válido e poderia não ser, ela foi assinada em apartado e cumpre todos os requisitos da lei, partindo que o contrato de franquia é de adesão e ele não é. E aí a gente passa a ter uma discussão gigante que é até que ponto eu tendo uma cláusula arbitral num contrato de franquia, ela vai ser ou não levada a efeito. E não foi essa a perspectiva da contratação entre as partes, e existem custos de transação aqui. A premissa que se partiu no acórdão, e acho que o desembargador Lazzarini foi absolutamente perspicaz no modo como ele levou a questão, foi de violação ao princípio da boa-fé. Dizendo o seguinte, quando eu tenho a cláusula arbitral, né, num contrato de franquia, ele é precedido, como eu disse às senhoras e aos senhores, de uma circular de oferta de franquia. O que é uma circular de oferta de franquia? É um disclosure, né? Eu estou dizendo para a pessoa o seguinte, você quer investir comigo? Antes de você contratar, 10 dias antes, eu te dou o quê? Eu te dou um informativo que, senhoras e senhores, olha, eu só faço isso da minha vida. É um negócio de 150 páginas que tem o pré-contrato, o contrato, todas as informações da franqueadora, todo o contexto legal dela, as ações movidas contra ela, a relação de franqueados dos últimos 2 anos, e eu tenho ali todas as informações legais. Então, o que acontece? Em princípio, na minha opinião, esta pessoa tem a possibilidade de, antes de decidir contratar, e lembrando que são 3.077 redes de franquia, ele não é obrigado a contratar comigo. Ele pôde apreciar, ele sabia que ia ter uma cláusula arbitral e a ela submeteu, ele recebeu a circular, passou 10 dias, contratou e assinou a arbitragem separada. Então, esta é a minha modéstia, e eu entendo perfeitamente as razões, mas essa é a minha perspectiva. E eu acho que aqui você gera um problema de insegurança jurídica muito grande, ainda que você facilite o acesso ao judiciário. Permite uma parte? Mas, total, a Mesmo parte é tudo seu. Prejuízo o senhor aqui. É presidente da mesa, eu que estou demitido então aqui. Eu interrompo. Não pode me interromper. Interrompido, está interrompido, respeitosamente. Com perdão aqui por talvez estender um pouco aqui o horário previsto, mas a oportunidade é ímpar, não é? Estão os dois relatores dos dois acordos, o primeiro, aliás, o pioneiro do Dr. Lazzarini, o meu acórdão, que teve mais repercussão que o dele, na verdade, se limita a reproduzir com absoluta convicção o dele. Daquele que eu reproduzi, porque eu não tenho tempo, como eu falei há pouco na abertura dos trabalhos aqui, eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada. Se alguém já escreveu bem aquilo que reflete o meu pensamento, eu abro aspas, copio, cito a fonte e acabou. E o jogo segue, bola para frente, porque Certíssimo. há pilhas de processos, usando a linguagem antes do processo eletrônico, a serem julgados. Mas o acordo do desembargador Lazzarini não reflete apenas a opinião dele. O acordo do desembargador Lazzarini reflete, pelo menos, a opinião de
da primeira Câmara de Direito Empresarial, que julga com relator, segundo juiz, terceiro juiz em julgamentos normais e com 5 julgamentos estendidos, mas conversa antes. A Câmara, mesmo durante a pandemia, quando ficou privada dos almoços nos refeitórios dos 2 prédios do direito privado do tribunal, mesmo durante a pandemia, a Câmara continuou a se reunir. Todas as semanas nos falamos pelo aplicativo Teams e conversamos, trocamos ideias e, em geral, vamos com ideias pelo menos já debatidas, se não acertadas, pelo menos já debatidas, e as divergências já são antecipadas, se puderem ser superadas, são superadas, se não puderem, vamos debatê-los em público, e os advogados que critiquem uma posição elogiem a outra para que se chegue à melhor solução. Sem advogado, sem o questionamento das posições dos desembargadores pelos advogados, não há solução. E, professor Sidney, o julgador deve observância, em primeiro lugar, à Constituição Federal. A Constituição Federal assegura a todos nós, artigo 5º, inciso 35, a Constituição de 1969, emenda número 1 da Constituição de 67, de 69, mesma coisa, artigo 153, salvo engano, parágrafo 3º, a todos é assegurado o direito de acesso à justiça. O acesso à justiça não pode ser vedado por cláusulas que cérebros poderosos, extremamente bem preparados, de advogados que trabalham para as empresas franqueadoras, cláusulas que eles concebam. Por mais que vocês tenham, em um dado momento, porque a ministra Nancy, perdida em filigranas, acho que está perdida em filigranas mesmo, tanto faz se a cláusula está dentro ou está fora, o que vale é a realidade. Tanto faz se aplica o Código do Consumidor ou não, eu acho que não se aplica o Código do Consumidor, acho que a ministra está errada aí, em geral concordo com ela. Mas nesse ponto discordo. Não se aplica o Código do Consumidor, a cláusula não tem que estar à parte, rubricada mesmo, mas vocês toparam isso, o jogo que segue, foi a sua expressão, o jogo segue, bola para frente, não é isso? Vamos fazer as cláusulas como o STJ sugere. Ok, mas não é esse o ponto. Se o contrato é de adesão ou por adesão, também é relevante. Também é relevante. O contrato de adesão, que nós aprendemos na escola, e até aí nós aprendemos, era o contrato que se celebra com a CMTC, no meu tempo havia a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Você entra no ônibus, você aderiu ao contrato, se você pagar X reais lá, ou X cruzeiros na época, você será transportado. É o que você celebrava com a Light, depois a Eletropaulo, hoje eu nem sei quem é, ENAI, não sei como é que se chama. Não é? Você põe um medidor, todo final de mês vão lá, medem, você paga a energia que você consome. Esse é o contrato de adesão físico. O contrato atual, que a ministra quis chamar de por adesão, é o contrato que se celebra hoje por praticidade, doutor Sidney. O contrato não se faz mais num determinado nível de pequeno empresário, que é o candidato, ou do futuro, do pretenso futuro, do pretendente a futuro empresário, que é o recém-aposentado que levantou o fundo de garantia e pôs R$200 mil no bolso, ou aquele que foi advogado a vida inteira e falou que minha vocação era comércio, vou pegar o pé de meia que eu fiz na advocacia e vou montar uma franquia do McDonald's ou do Cacau Show, não sei como é que se chama. Não é esse cidadão, quando celebra um contrato, ele não celebra um contrato de adesão, ele celebra um contrato por adesão mesmo. E o contrato vem com as cláusulas prontas, e ele não as pode discutir por uma razão muito mais de praticidade do que de aderir como um hipossuficiente, que não é hipossuficiente no sentido tradicional da palavra. Os precedentes que o tribunal conheceu, os casos específicos que motivaram a edição dos precedentes em tela, não são casos dessa normalidade. E não são casos em que se pudesse dizer que o franqueado tivesse malogrado, dado os burros na água e quebrado uma franquia McDonald's. Poxa, que incompetência quebrar uma franquia McDonald's. Realmente, que incompetência. Mas eram casos de pessoas que, naquele momento, por terem quebrado a franquia, ou por terem posto tudo o que tinham na vida, vendido automóvel, vendido a casa na praia, talvez às vezes a própria casa tenham vendido para acreditar no negócio, talvez movidos pelo marketing da franquia, que vocês fazem muito bem, vocês são grandes marqueteiros, isso é maravilhoso, e nós temos um baita de um sucesso em franquia mundo afora, nesse quadro triste da economia brasileira, a franquia se destaca, que maravilha, que bom, não é? Mas muitas pessoas são movidas por esse sucesso que vocês divulgam como ninguém. Vocês botam o ovo e cacarejam, porque às vezes a galinha bota o ovo e não cacareja. Vocês cacarejam. Botei o ovo e fazem um barulhaço. Maravilha, ótimo.
É bom para a economia do Brasil, é bom para as franquias, é bom para todos nós. Mas as pessoas entram, vendem o que tem, entram na franquia. E, às vezes, quando tem que litigar, verificam que aquela cláusula arbitral que está lá no meio do contrato ou separada, não importa. Não importa por que razão existe a cláusula, onde está a cláusula arbitral. Aquela cláusula arbitral importa em custos que ele não pode pagar. E a ele será vedado o acesso à justiça. No caso que eu relatei, o doutor Lazzarini, não me lembro dos conceitos que eu copiei, acabei de contar que copiei os conceitos do doutor Lazzarini, acrescentei alguma coisa minha, mas no caso que eu julguei, ao franqueado havia sido deferido o benefício da justiça gratuita, hipossuficiente. Então, o tribunal não se foi reuniu... impugnado. Esse era um ponto que eu ia falar. O tribunal se reuniu e disse, ele é hipossuficiente, ele não tem dinheiro para pagar as custas do processo. Bom, as custas do processo eram de R$ 1.500. As custas da franquia começavam por R$ 70 mil. Então, se ele não pode pagar R$ 1.000 e poucos, ele vai poder pagar 70 para a franquia? Bom, ele não pode pagar nenhum nem outro. Então, ele não tem justiça. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, está sendo violado. Então, são princípios básicos de cidadania, não é? que se refletem. Aqui foi mencionado o direito à livre iniciativa, e aqui o celular não é porque eu esteja conversando com meus netos, com meus filhos, não, é que eu estou lendo, enquanto vocês falam, eu estou lendo legislação, porque a legislação está no celular, é uma maravilha isso aqui. Artigo 170 da Constituição Federal. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna. Quem não pode demandar está no regime soviético, está numa ditadura soviética. Existência digna, não tem quem não pode demandar. Prossigo na leitura. Conforme os ditames da Justiça Social, Constituição, artigo 170 da Ordem Econômica. Veja, a Ordem Econômica, o artigo 170 não fala apenas em livre iniciativa, propriedade privada, ela fala em existência digna, ditames da Justiça Social. Observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. Depois, livre concorrência, estamos todos de acordo. Defesa do consumidor, estamos todos de acordo, não é o caso para a franquia. Defesa do meio ambiente, não se coloca. Defesa do meio ambiente, de novo. Redução das desigualdades regionais e sociais. Busca do pleno emprego. É isso, professor. As coisas não são tão simples assim. Não são mesmo. Pedindo perdão pela crítica incisiva, e eu não consigo ser diferente, porque eu fui advogado a vida inteira, estou juiz, fui advogado a vida inteira, então não consigo falar com aquela tranquilidade que falam meus colegas juízes. Aqui não há juízes de carreira, só o doutor Lazzarini, juiz de carreira. Marcelo está presente. Ô, Marcelo, tá bom? Mas aqui, dois somos oriundos do 5º dos advogados, Maurício e eu, e o desembargador Shimura, que nos honra com a sua presença, é oriundo do Ministério Público. Eu não consigo falar com a tranquilidade que o doutor Marcelo e o doutor Lazzarini falam, com aquela absoluta sensatez de um juiz de carreira, e eu falo como advogado. Não vejo nenhuma razoabilidade nessa generalização que foi feita pelo professor Sidney, ao dizer que o sujeito tinha por ter de contratar 3 mil franquias, foi escolher justo aquela. O sujeito foi um péssimo gerenciador da sua franquia e por isso quebrou. E já que quebrou, não tem acesso à justiça e, com perdão da palavra, Vossa Excelência não falou isso. Mas estava implícito... Eu falei o contrário. Estava implícito um que se dane, entendeu? Ele não tem acesso à justiça e quem mandou assinar o contrato? Não é assim que as coisas se fazem, pessoal. No dia que o senhor tiver, eventualmente, eu espero que isso aconteça, acesso a um tribunal pelo 5º da advocacia, a sua cabeça muda em meses, porque o senhor é um homem bom. Vamos lá. Esse é o meu aparte. Agradeço imensamente o seu aparte, acho ele sensacional. Vou tomar 3 segundos para lhe responder e dizer o seguinte. Primeiro, não acho, nunca achei, dane-se os franqueados. A gente só tem o que tem, só vive do que tem, e um sistema de franquia só existe com um negócio que se chama bottom line do franqueado. Sem bottom line de franqueado, sem faturamento de franqueado e lucratividade de franqueado, não tem sistema de franquia. Então, a última coisa que eu quero na minha vida é dizer, danem-se os franqueados. Marqueteiro não somos, a gente só divulga aquilo que exatamente a gente faz. Aí eu vou ousar discordar do senhor, é a sua opinião, eu tenho dados para comprovar que o sistema funciona, para de pé e é um dos maiores do mundo. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Os dados e contrafatos não há argumentos. A gente pode argumentar, tergiversar, mas aqui nós estamos diante de dados. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tanto a gente não acha dane-se, que a gente mudou
graças ao acórdão do desembargador Lazzarini, a forma de trabalhar circulares. Quando o senhor fez seu aparte, o senhor fez o aparte 30 segundos antes de eu concluir minha fala e dizer o seguinte: o que isso muda? O que essa interação do judiciário com a advocacia muda? Nós tivemos recentemente um outro debate, aí na ABF, não mais na Escola da Magistratura, sobre o mesmo tema, e a gente tem mudado a forma de conceber as circulares de oferta de franquia, e eu estava citando a parte principiológica do voto do desembargador Lazzarini quando o senhor pediu sua parte. Então, me dirigindo aqui, eu queria lhe dizer uma coisa. Graças à parte principiológica, hoje, as circulares de oferta de franquia, a gente mudou completamente a forma de escrevê-las para abrir um capítulo naqueles contratos, acho que, não sei se o senhor estava aqui no momento, os desembargadores estavam, em que eu disse que nós estamos voltando ao judiciário. E estamos cada vez mais deixando de nos socorrermos à arbitragem por conta das características das empresariais. Como é que as circulares são hoje que contemplam nos contratos arbitragem? Um capítulo específico explicando o que é arbitragem, dizendo qual é a Câmara escolhida para litigar, um link de acesso à lista de árbitros e de custeio da arbitragem. Salvo o melhor juízo, se eu não me engano, o senhor disse que abriu aspas e fechou aspas, o voto do desembargador foi exatamente nos termos, não de que eu perco acesso à justiça, ponto, mas de que não havia transparência o suficiente no momento da contratação. Me parece que esta forma em que a gente está adotando agora. Perdão, professor. O voto do desembargador Lazzarini, pelo menos naquela parte que eu reproduzi, dizia o contrário. Falava, a cláusula é clara, ele assinou, ele concordava, mas houve fatos supervenientes que o tornaram um hipossuficiente. O voto é exatamente esse, e a conclusão do voto é, ainda que a cláusula seja válida, ela é afastada por conta de violação ao princípio da boa-fé e da transparência. É isso. É isso. Então, mas o voto esclarece bem que ele conhecia a cláusula antes e aderiu livremente. É rapidinho. Prometo que o senhor vai ficar muito feliz. Primeiro é uma questão de transparência. O senhor vê como esse diálogo é importante. Não é um diálogo de embate, é um diálogo de compreensão, de tentar chegar num lugar comum. Então, nós mudamos o nosso modo de agir. E eu lhe agradeço por isso, desembargador. Já vinha, vou lhe ser muito sincero, nas minhas circulares já vinha há muito tempo abrindo um capítulo para tratar da arbitragem, mas eu nunca tinha pensado em fazer um link com a lista de árbitros e o custo da arbitragem. E comecei a fazer isso a partir do seu voto. Agora, eu vou lhe dizer o que nós temos feito. E não é dane-se. Quando a gente entra numa arbitragem, e ela de fato se estabelece, e o franqueado não tem condições de arcar com os custos da arbitragem, as franqueadoras têm, elas, se comprometido junto aos tribunais arbitrais a quitar o valor das arbitragens e permitir o julgamento das causas. Então, eu gostaria de dizer, com o maior carinho que eu tenho pelo senhor e o respeito, eu também não sou um fofinho que debate fofamente, mas vou lhe dizer assim, eu jamais pensaria no dane-se e faria o dane-se, senão não teria feito o esforço que eu estou fazendo para contemplar essas duas pontas. Eu estou os agradecendo, mas dizendo, cuidado, porque a realidade também não é esta que se impinta do benefício da justiça gratuita, da quebra, da falta de acesso ao judiciário. Eu lhe peço só isso. E vou lhe dar um detalhe que talvez o senhor desconheça. Hoje, no Brasil, existem franqueados maiores que os franqueadores. Sabiam disso? Nós temos franqueados muito maiores que os franqueadores. Franqueadores. Eu tenho franquias, eu tenho clientes que são franqueadores com 60, 70 unidades, e eu tenho amigos, caríssimos amigos, que têm 150 unidades franqueadas. Este cara, se ele quebrar um business, ele não é hipossuficiente. Ele é a generalidade do mercado de franquia? Não é, mas é cada vez o que mais se desenvolve. Então, eu só quis trazer aqui, aproveitando, porque é uma delícia fazer isso. Eu vou lhe confessar, desembargador, é um prazerzaço ter esse debate consigo sempre. Mas eu queria mostrar esses dados para vocês, para mostrar que a realidade do franchising é uma realidade diferente. Acredite em mim, não é marketing, é uma realidade de sucesso. Tem sucessos? Tem. Nós passamos por 2 anos de pandemia, desembargador. Sabe quanto caiu o mercado? 12%. Da noite para o dia. Desapareceu. Nós recuperamos, sabe quanto? 15%.
Nós voltamos aos mesmos patamares de 2019 e passamos. Isso não é marketing, isso é sucesso. Muito obrigado. Bom, eu agora, antes de passar a palavra para o desembargador Maurício Pessoa, para que ele encerre, em nome de todos nós aqui, a sessão, quero só consolidar coisas ditas pelo professor Sidney, por todos nós aqui presentes, não especificamente sobre liberdade econômica, sobre economia e direito, porque o debate já se dirigiu para a franquia. Aí, na próxima exposição, ele tomará outros caminhos. Mas, sobre franquia, o professor mencionou que o Tribunal de São Paulo é franquia friendly, e somos mesmos. E, por opção, somos isso. Mais que a Califórnia, não sabia. Não sei se fico contente ou triste, porque preciso descobrir quais as razões deles. Depois o professor me fará o favor de mandar esses acordos da Califórnia para que eu dê uma olhada, para que eu entenda bem. Talvez eu mude alguma coisa, fico mais californiano depois da leitura. Mas, de todo modo, o professor vai mandar. Se o professor não mandar, eu descobro outra maneira e depois a gente conversa. Mas, quero dizer o seguinte, o Tribunal de São Paulo é absolutamente amigável às demandas relativas à iniciativa privada. E à franquia, em particular. Esses casos que foram tão mencionados, o primeiro do desembargador Lazzarini, depois o meu, e há também 2 ou 3 no STJ, um da ministra Nancy, um do ministro Cueva, que é paulista como nós, o outro não me lembro qual é. Esses casos, aquele é trabalhista, esses casos são casos esporádicos, em que a situação era gritante e o tribunal entendeu, julgando o caso concreto, o tribunal julga casos concretos, essas exposições que nós fazemos aqui têm esse viés. Nós não somos doutrinadores, nós somos julgadores dos casos das pessoas que batem às portas da justiça pedindo que ela seja feita. Então, esses casos são esporádicos, mas eles ganham grande repercussão mesmo, até em parte pela reação daqueles que estão interessados, que eles não aconteçam com frequência. Reação que pode ser a ruim, a pior de todas, não é? E pode ser boa, construtiva, como o professor Sidney nos dá a notícia aqui, de que, construtivamente, algumas franqueadoras estão mesmo a bancar, a financiar os custos da arbitragem quando os franqueados não podem. Então, que continue assim, que continuem bem intencionadas e que o dane-se o franqueado, que em algum momento poderia ter passado pela cabeça de alguém aqui que teria sido dito sem ser dito nas entrelinhas, não é o que vocês pensam. Fico muito satisfeito de ser assim. Desembargador Maurício, então, passo a palavra a Vossa Excelência para que encerre, para que fale, se pronuncie e encerre. Bom dia. Já extrapolamos o horário do painel, mas, brevemente, eu quero parabenizar a todos os expositores, cumprimentar e parabenizar meu colega César Champolini, a cujas palavras eu adiro, subscrevo integralmente, e simplesmente a minha função de debatedor aqui já se esvaziou, mas só para chamar a atenção para que esse diálogo entre fontes e entre ciências, direito e economia, não se restringem a estas duas. Porque quando se fala na liberdade econômica elevada à apreciação do judiciário, o judiciário tem por dever analisar outras questões. O desembargador César Champolini aqui já expôs algumas delas, e eu me lembro aqui também, foi citado o artigo 1º da Constituição, mas eu menciono aqui o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, a partir daí, eu clamo que, em nome do Judiciário, que todos os agentes econômicos que atuam e que lutam por essa liberdade econômica também atuem e lutem para concretizar os outros desígnios constitucionais da República Federativa do Brasil. E também trazendo à colação que a análise contratual que é feita não pode desbordar dos princípios que inspiram o Código Civil na matéria contratual. Dentre os princípios, o princípio da socialidade, o princípio da eticidade, o princípio da concretude. Fico ainda feliz em saber, ter ouvido do professor Silvio Amendoeira, que a ABF trabalha na informação e informar o candidato a franqueado, porque esse é um problema que os acórdãos, a relatoria do desembargador
Lazzarini, do desembargador César Champolini mencionaram, que isso está lá no Código Civil e faz parte do princípio geral, de princípios gerais de direito que nós, enquanto julgadores, não podemos descurar jamais. Então, eu encerro este painel pedindo ainda que os organizadores organizem um novo painel para que haja uma discussão, um ultimate fighting relativamente ao judiciário e à franquia. Muito obrigado.